Será que o seu corpo pode rejeitar um implante de silicone? Bom, eu vou falar exatamente se isso é possível ou não no vídeo de agora do Clube da Plástica. Assista até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Estou com um tema aqui bem interessante que foi mandado lá no meu Instagram, que eu pedi uma ajuda um dia desses. Então, uma das pessoas que me seguem lá me deu essa dica que eu achei bem interessante e não tinha aqui no nosso canal. Antes de começar a falar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso Clube da Plástica no YouTube e também deixar o seu like aqui debaixo desse vídeo e dos outros vídeos que vocês curtem tanto aqui do nosso canal. Bom, vamos falar sobre rejeição de implante de silicone. A rejeição, né, esse termo que nós médicos usamos, ela pode acontecer com materiais sintéticos, pode acontecer também com materiais orgânicos que são usados, né, materiais que eu digo órgãos, né, de outras pessoas que são usados para fazer transplantes. Então o teu organismo ele pode rejeitar tanto um corpo estranho sintético, né, ou um corpo estranho também orgânico vindo de um outro ser humano. Esse processo de rejeição é uma resposta inflamatória e imunológica do seu corpo à presença desse material dentro do seu organismo. O implante de silicone, como ele é feito hoje, como ele é fabricado hoje pelas principais fabricantes de implante de silicone, as melhores, as maiores e as mais famosas, ele é feito com um material, né, um elastômero, que ele é muito, muito compatível mesmo com o corpo humano. O nosso organismo, ele aceita muito bem esse tipo de elastômero. O elastômero que eu falo é um silicone que recobre, que fica por fora do gel de silicone. O gel é o que dá aquela consistência mais macia, mais parecida com tecido mamário. E o elastômero, ele é rígido, ele é uma cápsula, né? Um revestimento que envolve o gel, e esse sim que fica em contato direto, né, com as células do nosso corpo. Essa biocompatibilidade, né, ela vai ser dentro, né, dos materiais que a gente tem artificiais, o silicone é um dos que mais tem biocompatibilidade com o nosso corpo. Então, para você sofrer um processo de rejeição propriamente dito com o implante de silicone, né, é muito, muito raro mesmo. Porém, os implantes mais antigos, implantes produzidos há mais de 2 décadas atrás, eles eram feitos com material que realmente causava um processo inflamatório maior com o tempo. E algumas pacientes apresentavam um desgaste, né, desse envoltório muito rapidamente. E aí tinha aquele lance de você ter que trocar o implante de silicone de 10 em 10 anos. Isso acontecia, por incrível que pareça, pelo desgaste que o gel do silicone que estava dentro do envoltório, né, desse material que cobria o gel, né, desse silicone mais rígido, né, da cápsula do implante, ele fazia uma reação com o próprio revestimento. Então, o gel que meio que destruía o revestimento. E isso causava ruptura, e aí o gel de silicone, que também não era um gel que é muito unido, ele não era muito coesivo, ele se espalhava ali pela glândula da paciente, e isso sim causava um processo inflamatório grande, a paciente ficava com a mama vermelha, doída, dolorida, e isso aí tinha que ser retirado. Mas como eu disse, os implantes hoje, né, como eles são fabricados, através de muitos estudos, eles viram que não adiantava você deixar uma cápsula só do envoltório, eles foram vendo materiais mais biocompatíveis, e aí foram fazendo, ao invés de fazer uma cápsula só, grossa, eles faziam várias cápsulas finas, uma sobre as outras, que diminuíam os riscos de imperfeição dos implantes de silicone e também diminuía esse risco de ruptura espontânea que tinha antigamente. Então, falando em rejeição, realmente é muito difícil um organismo rejeitar um implante de silicone. Pode acontecer? Pode, mas é bem, bem raro. Só para vocês terem uma noção, eu nunca tive uma paciente que teve uma rejeição ao implante e também nunca tive um amigo próximo de mim que passou por esse problema. Porém, muitas vezes o que acontece é a paciente ter um problema com o implante de silicone e isso parecer que é uma rejeição e acabar fazendo com que o cirurgião converse com a paciente de uma forma que passe essa impressão para ela. Mas realmente a rejeição não foi o que causou o problema. Eu vou dar um exemplo para vocês, um caso, por exemplo, de infecção.
A paciente faz a cirurgia, 7, 10 dias depois começa a sair um líquidozinho ali pela cicatriz por onde foi colocado o implante, né? Começa a acumular, ficar vermelhinho e sai um líquido meio amarelinho, um pouquinho mais viscoso. E aí a paciente vai no cirurgião e o cirurgião vê ali, ó, isso aí pode ser uma infecção, pode ser rejeição, bom, não sei direito o que é, vamos esperar mais um pouco. E aí passa um antibiótico, melhora, depois vai... Quando suspende o antibiótico, volta o líquidozinho novamente. E aí o cirurgião ele pode meio que, por ter falado que poderia ser uma rejeição, a paciente entender e achar que ela rejeitou o implante de silicone. Mas, nesse caso, se isso mesmo fosse uma rejeição, né, uma resposta do organismo à presença do implante, ela não poderia novamente colocar um implante que seria do mesmo material que foi colocado pela primeira vez, porque ia haver uma nova rejeição. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Quando acontecem esses problemas, é retirado o implante, a paciente fica alguns meses sem a prótese de silicone, após 4, 6 meses o cirurgião vai, coloca novamente e a gente vê que não acontece nada. Então a gente descarta nesse caso um caso de rejeição. Provavelmente foi um caso de infecção que a paciente teve, né, quando colocou o implante de silicone. Outras causas, né, que também a paciente pode pensar que é uma rejeição, é a complicação mais comum que existe com os implantes de silicone, que é a contratura capsular, que a gente já falou aqui várias vezes no Clube da Plástica, que é quando a cápsula que o teu organismo vai formar em volta do implante, como se fosse uma cicatriz, ela começa a se contrair, ela começa a se contraturar, e isso vai apertando o implante, a mama vai ficando dura, e aí tem que realmente fazer uma cirurgia para tirar essa cápsula que está doente e recolocar um novo implante, às vezes mudar, de colocar atrás do músculo. E isso não é rejeição, isso se chama contratura capsular. É um outro processo totalmente distinto de rejeição. Os outros problemas também, que está muito em evidência, né? Hoje em dia está se falando bastante, que é a doença do silicone, também não tem nada a ver com rejeição ao implante. Sim, isso é uma resposta sistêmica, né? Imunológica e inflamatória do organismo da pessoa, desencadeada pela presença de um corpo estranho, no caso do silicone, do implante de silicone. Também não é uma rejeição ao material, tá bom? São coisas totalmente diferentes. Então, voltando para finalizar, como vocês viram aqui, provavelmente vocês já ouviram falar de um monte de coisa dessas e nenhuma dessas é a rejeição. Então, a rejeição mesmo ao material, ao elastômero que é usado hoje em dia e até mesmo ao gel que é usado, é muito raro. Às vezes o implante até se rompe dentro da paciente e ela não tem resposta nenhuma ao gel. Pela alta coesividade dele, ele não se espalha. Então, é realmente um produto muito seguro se falando em rejeição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, mande aqui os seus comentários e a gente vai respondendo assim que possível. Mande dicas também de outros temas pra gente, que é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!